Bem, para encerrar esse assunto, eu queria falar um pouco sobre grelhas. Na verdade, é só um pouco mesmo que é necessário falar sobre esse assunto depois que nós vimos os pórticos, né? Como vocês se lembram, as grelhas são estruturas reticuladas planas, né? Elas se desenvolvem num plano e são submetidas a carregamento perpendicular a esse plano. É, por exemplo, a situação desse pórtico, lembra aquele pórtico que a gente resolveu num vídeo anterior? Só que esse pórtico tombado assim, disposto agora no plano horizontal e submetido ao carregamento vertical, como está aqui indicado. Uh, no fundo, os dois problemas são muito parecidos, pelo seguinte. Vamos pensar em termos de esforços solicitantes. No pórtico, a gente tem em cada seção transversal força normal, força cortante e momento fletor. Duas forças e um momento. Né? Na grelha, vocês se lembram disso, se a grelha está disposta no plano horizontal, ela sofre só flexão no plano vertical e torção. Portanto, em cada seção transversal vai ter uma força cortante, um momento fletor e um momento torsor. Né? Então, o pórtico tem duas forças e um momento, a grelha tem dois momentos e uma força. Em termos de deslocamentos, num nó de pórtico tem deslocamento numa direção, deslocamento na outra direção e rotação. Num nó de, de, de grelha, vai ter o deslocamento vertical, se a grelha está na horizontal, né? A rotação de flexão e a rotação em torno do próprio eixo. Ou seja, um tem dois deslocamentos e uma rotação, e o outro tem duas rotações e um deslocamento. O tamanho do problema é o mesmo. Existem 3 graus de liberdade num nó de pórtico e existem 3 graus de liberdade num nó de grelha. É só uma questão de a gente fazer as adaptações necessárias. Né? Então vamos ver quais são essas adaptações. Primeiro vamos criar aqui um sistema local. Eu vou analisar só essa barra aqui, vamos tomar ela como referência. Digamos que a incidência da barra seja essa. Nós vamos criar um sistema local assim. X barra é o eixo da própria barra, né? No sentido da incidência. Eu quero preservar o eixo Z na vertical, então o Y vai ser perpendicular à barra. O Y barra, né? De modo que o produto vetorial de I por J, que são os versores nessas duas direções, dê K na direção positiva do eixo Z. Esse, então, é o sistema local. Bom, vamos representar, então, o que seriam os graus de liberdade da barra no sistema local. Bom, na direção dos eixos seria isso, isso e isso. Agora, o que são esses issos, né? Na grelha, isso aqui vai ser esse aqui vai ser 1, conforme o sentido dos eixos, né? Esse vai ser 2 e esse vai ser 3. Agora vejam que na grelha, esse 1 aqui não é força normal, mas ele vai ser para nós momento torsor, que eu vou indicar com essa flecha dupla. O 2 não vai ser força cortante no plano horizontal, não tem isso na grelha, vai ser momento fletor, que nós vamos indicar por essa flecha dupla. E o 3 vai ser a força cortante vertical. Isso em termos de esforços. Né? Em termos de deslocamentos, 1 vai ser rotação em torno do próprio eixo, 2 vai ser rotação aquela da flexão, e 3 vai ser o deslocamento vertical. Tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 5
e aqui vai ser 6. Numeração que vale tanto para esforços como para deslocamentos, tá? Bom, vamos estabelecer então o que seria a matriz de rigidez da barra no sistema local. Vou fazer só um pedaço dela e vai ficar fácil entender o resto, né? Então, cuidado agora, né? O que são os graus de liberdade e os esforços, né? Com essa incidência que nós tínhamos definido antes, o x está para cá, o z está para cima, né? Então, o y está entrando no que seria o plano da lousa aqui, tá? Então, vamos lá. Na direção 1 é isso aqui, que em termos de deslocamento é uma rotação em torno do próprio eixo da barra, e em termos de esforços é um momento torsor. O 2 seria um momento, vejam na figura anterior. O 2 é esse aqui, seria um momento fletor assim, né? Agora, pela regra da mão direita, isso aqui é o dedão. O momento teria esse sentido, assim, é o contrário do que o sentido que a gente adota no pórtico, tá? Então, nessa figura, o 2 apareceria assim. E o 3 seria o deslocamento vertical para cima. Eu estou falando às vezes em termos de esforços e às vezes em termos de deslocamentos, né? É o análogo, tá? Então, em termos de esforços, aqui é momento torsor, esse é momento fletor e essa é a força cortante. Em termos de deslocamentos, é a rotação em torno do próprio eixo, isso é a rotação em torno do eixo Y, né? E isso aqui é o deslocamento vertical. E do lado de cá, a mesma coisa. Esse seria o 4. O 5 seria assim. E o 6 assim. Tá? Não é exatamente a mesma numeração das barras de pórtico, né? Isso tem uma razão de ser que vocês vão perceber daqui a pouco. Bom, como é que a gente faz para determinar a matriz de rigidez? É impor deslocamento unitário numa direção e nulo nas demais. Se eu quiser a primeira coluna da matriz de rigidez, eu imponho um deslocamento unitário, uma rotação unitária desse jeito aqui. É meio complicado representar aqui a rotação unitária desse jeito, mas seria alguma coisa assim, ó. Imagine que essa extremidade aqui rodou 1 nesse sentido. E o resto é tudo fixo, né? Quais são os esforços associados a isso? Bom, para essa extremidade girar 1 com o resto fixo, imaginem aqui um engastamento. Eu preciso aplicar aqui um momento torsor com esse sentido, não é? E do lado de cá, por equilíbrio, o momento torsor vai ter o sentido contrário. Vocês lembram daquela fórmula da rotação de uma barra, a rotação relativa entre as extremidades da barra? O φ era T vezes L dividido pelo G e T, a rigidez da torção da barra, não é? Bom, se eu impuser que a rotação relativa entre elas é 1, significa que o momento torsor associado a essa situação é G e T sobre L. Tá? Então, para segurar a barra literalmente, né, nessa posição, é preciso aplicar um momento torsor aqui que é G e T sobre L.
e aqui g e t sobre L. Tá? O resto é zero. Basta aplicar esses dois momentos torsores. Com isso a gente monta a primeira coluna da matriz de rigidez. Vamos verificar? Onde é que está ela? Bom, vamos fazer mais uma, vai. Vamos imaginar agora um deslocamento unitário na direção 2. Um deslocamento unitário na direção 2 significa que essa seção roda assim. Isso aqui vale 1. E a deformada da barra o resto é zero, né? Então a deformada da barra fica assim. Aqui roda 1. E lá a rotação tem que chegar em deslocamento 0 e rotação 0. Né? Bom, esses esforços aqui nós já vimos quais são. É a mesma situação que aparece na barra de pórtico, né? Associada a esse padrão de deformação, aqui vai aparecer um momento que é 4EI sobre L. EI sobre L. Aqui vai aparecer 2EI sobre L. Esses dois somam 6EI sobre L. As reações vão dar 6EI sobre L ao quadrado, formando um momento no sentido oposto, né? 6EI sobre L ao quadrado. E aqui também 6EI sobre L ao quadrado. É a mesma coisa da barra de pórtico, né? Mais um. Agora vamos imaginar um deslocamento unitário na direção 3 e nulo nas demais. Significa esse nó subir 1. E sem haver rotação. É aquela situação assim. Né? Em que esse deslocamento aqui vale 1. E o resto é 0. É outra situação que nós já vimos na barra de pórtico. Esse momento aqui dava 6EI sobre L ao quadrado. Esse aqui também dava por antimetria. Os dois somam 12EI sobre L ao quadrado. Nesse sentido, as reações têm que dar um binário no sentido contrário. 12EI sobre L ao cubo. Cada uma delas. Tá? E com essas figuras a gente monta as 3 primeiras colunas da matriz de rigidez. O que seria a primeira coluna? Ó, na direção 1 dá G e T sobre L, 0 na direção 2, 0 na direção 3, menos G e T sobre L na direção 4, 0 e 0. É isso aqui. Né? Segunda coluna, que é o deslocamento unitário na direção 2 e nulo nas demais. Na direção 1 dá 0, na direção 2 dá 4EI sobre L, na direção 3 dá menos 6EI sobre L ao quadrado. 0,
4EI sobre L menos 6EI sobre L ao quadrado. Como sempre, eu estou desenhando só a parte de baixo, o resto é simétrico. Então esse zero se repete aqui, né? E na outra extremidade, vamos ver se deu certo. Na outra extremidade dá 0, 2EI sobre L e 6EI sobre L ao quadrado. 0, 2EI sobre L e 6EI sobre L ao quadrado. Tá? E assim por diante. A terceira coluna. Esforço unitário na direção 3 e nulo nas demais. Dá 0, menos 6EI sobre L ao quadrado, mais 12EI sobre L ao cubo. Tá 0, que é igual a esse, menos 6EI sobre L ao quadrado, que é igual a esse, e 12EI sobre L ao cubo. E na outra direção, no outro nó, vai dar 0, menos 6EI sobre L ao quadrado e menos 12EI sobre L ao cubo. 0, menos 6EI sobre L ao quadrado, menos 12EI sobre L ao cubo. Tá? Aí é só analisar as outras três situações e adaptar a numeração e os sentidos e a gente monta o resto da matriz de rigidez. Tá bom? Então essa é a matriz de rigidez da barra de grelha no sistema local. Olha, eu digo para vocês que graças a essa numeração que a gente adotou dos graus de liberdade, nada mais vai mudar. Querem ver? O que vem na sequência? Depois que a gente tem a matriz de rigidez da barra no sistema local, a gente passa para o sistema global. Então está aqui o sistema local, que é esse verde, e esse aqui é o sistema global, o sistema azul. Se vocês olharem isso por cima, né, olhando no sentido negativo do eixo Z, olhando por cima, vocês vão ver aí uma figura que é parecida com essa aqui, ó. Olha, essa é a nossa grelha original. Vamos pensar nessa barra. Vocês vão ver uma coisa parecida com isso. Sistema global, sistema local para uma barra que forma um ângulo θ com o sistema global, né? Essa figura que está aqui é uma figura que nós usamos lá atrás no contexto dos pórticos. Nos pórticos as coisas tinham um significado físico diferente, né? Então vamos pensar em termos de deslocamentos. O 1 e o 2 no sistema local eram as duas componentes do deslocamento. E o 3 seria a rotação. No sistema global, as duas componentes do deslocamento são essas azuis e a componente de deslocamento é esse azul, o 3. Tá? Em termos de esforços, isso aqui era o 1 era a força normal, o 2 era a força cortante, o 3 era o momento fletor no pórtico. Né? Decompostos no outro sistema de eixos, eles assumem, são coisas diferentes. Né? E se fosse uma grelha? Olha, o que a gente teria que mudar nessa figura se fosse uma grelha? Vamos pensar primeiro no sistema local e nos deslocamentos. Na grelha, o que é o 1, a rigor, é uma rotação em torno do eixo da barra. Então seria melhor eu indicar assim. Né? Tá? Isso tem, assim, parece um momento torsor e dá o sentido da rotação, a rotação em torno do próprio eixo. O 2 também é rotação, seria uma rotação, aquela da flexão, que eu indicaria por um vetor desse jeito. Se fosse um momento fletor, eu também indicaria dessa forma. O que está ruim aqui, para essa figura servir para grelhas, é que nas grelhas o 3 não é uma rotação. O 3 é um deslocamento vertical saindo do papel. Então eu teria que representar isso aqui assim, ó. Em vez de desenhar isso aqui como o 3, eu faria aqui uma bolinha com um pontinho no meio.
É um vetor que está saindo do papel. Tá? No sistema global, esse U3 também apareceria assim, né? Não isso, mas uma flechinha assim. Tá? E a mesma coisa do outro lado. Bom, por que aparece esse 1 aqui, ó, no pórtico? Porque o barra 3 no pórtico, que seria essa rotação no sistema local, é igual a U3 no pórtico no sistema global. A rotação independe do sistema de eixo que a gente está usando. Na grelha, o 3 é o deslocamento vertical, né? E o deslocamento vertical também não depende do sistema de eixo. O sistema de eixos ele só está rodando em torno do eixo Z, no caso da grelha. Então, esse 1 aqui continua valendo no caso da grelha, né? E aqui continua sendo 0, tá? No caso do pórtico, vamos pensar em termos de força. Faz de conta que eu ainda não risquei essas coisinhas aqui. Isso aqui era uma força normal, isso aqui era uma força cortante. Força normal e força cortante são componentes de um vetor força. O vetor força nessa extremidade da barra. Esse vetor força, se for decomposto no sistema local, resulta em uma componente normal e numa componente cortante. Esse mesmo vetor força, se eu fizer a decomposição no sistema global, vai dar o que a gente chamou aqui de F1 e de F2, vai dar outras componentes. É o mesmo vetor que eu estou decompondo em sistemas diferentes. E a relação entre esses vetores é dada por esse pedacinho da matriz. Nós já vimos isso. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então vejam, no pórtico, isso aqui era força, isso aqui era força. Essas duas eram componentes de um mesmo vetor, que se decompunham de formas diferentes em sistemas diferentes. No caso da grelha, vamos continuar pensando em termos de esforço. Isso aqui é momento torsor e isso aqui é momento fletor. Ou seja, os dois são componentes de uma grandeza vetorial, que é o momento na extremidade da barra. Esse momento, se for decomposto no segundo sistema local, resulta em uma parcela que é momento torsor e outra que é momento fletor. Decomposto em um outro sistema, dá duas componentes de momento que não tem esse significado físico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a relação entre as componentes desse vetor momento num sistema e no outro é exatamente a mesma relação que eu tinha entre as duas componentes do vetor força do pórtico num sistema ou no outro. Ou seja, esse pedaço da matriz aqui também é o mesmo. Isso aqui é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Tanto para forças como tanto para esforços como para deslocamentos. Vamos pensar em termos de deslocamentos. Eu sei que vocês já aprenderam isso antes, que a rotação não é um vetor, né? Porque é aquela história que vocês viram provavelmente em física, que a gente dá uma rotação de um jeito, depois da rotação então do outro eixo, e dá um resultado diferente se eu inverter a ordem das rotações. Então a rotação não é uma grandeza vetorial, ela não se soma como vetores se somam. A menos que sejam rotações muito pequenininhas, rotações infinitesimais, aquelas que nos permitem confundir o arco com a tangente. E são essas as rotações essas são as rotações que a gente tem aqui na nossa teoria linearizada, não é? Então, para nós, rotação também é um vetor. U barra 1 e U barra 2 são componentes desse vetor rotação nesse sistema local. O U1 e o 2 são componentes do mesmo vetor rotação num outro sistema de eixos. Tá? E a relação entre eles é dada exatamente por esse pedaço da matriz. Ou seja, numerando os graus de liberdade da grelha daquela forma conveniente, a matriz de transformação é exatamente a mesma matriz de transformação do pórtico.
continua valendo essa fórmula para a grelha. Tá? Então vejam, eu tinha a matriz da grelha no sistema local, que é diferente. A numeração dos graus de liberdade também é diferente. Para passar para o sistema global, eu uso a mesma matriz de transformação de coordenadas. As mesmas operações matriciais. Depois que eu tenho a matriz da grelha, da barra da grelha no sistema global, o que a gente faz? A gente faz o espalhamento, lembram? Ou a gente faz isso diretamente, identificando a numeração dos graus de liberdade da barra com os graus de liberdade da estrutura, ou por meio de uma matriz de incidência. E aí a gente gera um cachapéu. É uma matriz grandona que tem os 36 elementos ali da matriz de 6 vezes 6, né? 36 elementos da matriz de rigidez da barra de grelha no sistema global, nas posições corretas da estrutura. Faço isso para cada barra, cada uma gera um cachapéu. Somo todos os cachapéus, vou acumulando todos numa mesma matriz, tenho a matriz de rigidez completa da grelha. Ou seja, não muda nada, é tudo a mesma coisa. É só usar uma matriz de rigidez diferente para a barra no sistema local, observando a numeração dos graus de liberdade. Tá? Então é por isso que a gente faz só um comentário sobre grelhas, porque no fundo é muito parecido com pórticos. É só fazer as adaptações necessárias, tá bom?